Opa, ó, nós aqui outra vez para o programa Gestão de Cidadania do Eu Sou Vida. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da moda e o que é moda regenerativa. Nossa convidada hoje vai conversar e trabalhar um tema que a maioria de nós não tem tanta consciência. Maris, conta para nós o que é esse impacto da moda e o que é a moda regenerativa. Já começou super bem com a palavra consciência, porque esse é exatamente o nosso principal trabalho, é gerar uma consciência de consumo na comunidade. Porque com essa questão do consumir, para ter o look do dia, para estar na melhor versão, na melhor forma, isso foi feito de forma impensada. E esse excesso de consumo não se preocupou tanto de como seria o descarte. Opa, então nós voltamos aqui para hoje o tema mundial, poluição. O que os resíduos da moda, conta para nós, como é que são, o que é feito com esses resíduos da moda? Eles são poluentes? Hoje a moda é o segundo maior poluidor do planeta, pasmem, e perde só para o petróleo. Altamente poluentes, a maioria deles. São materiais que não se decompõem, são tinturarias que poluem rios, extinguem espécies. Quanto mais se consome, mais se exige da natureza. Porque o nosso produto, por exemplo, nós precisamos de árvores para algumas matérias-primas. Nós precisamos do algodão para algumas matérias-primas. Nós precisamos do petróleo para esses derivados do petróleo que servem de vestimenta e que não se degrada no meio ambiente. Então, quanto mais eu uso, mais eu extraio do meio ambiente. Mas deixa resíduos e esses resíduos tornam-se poluentes e deverão ser tratados com muito carinho para que nós possamos fazer o nosso planeta melhor do que ele já está. Exatamente. Então é gerar essa consciência. Hoje nós temos o Instituto Moda Regenerativa. O papel do Instituto Moda Regenerativa, o principal pilar, é exatamente a educação. A educação é para gerar essa conscientização, porque a partir do momento que você sabe que o seu comportamento vai agredir, que seja o social, o financeiro, o ambiental, você já para repensar sobre suas ações. E cada ação conta, cada ponto conta. E isso aqui vai levar ao que a gente chama um aspecto cultural, comportamental, individual, de grupo, de sociedade, de governo e de nação. É muito grande, sensacional. Então, veja, o fato da gente trabalhar a moda, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso viver e existir. E olha só, se você não usar isso de uma maneira consciente, com saúde, com educação e sabendo o que fazer, vamos ter problemas com os resíduos e vamos poluir e aumentar o problema do nosso planeta, que hoje está discutindo essa situação que nós precisamos realmente. Vai haver uma conferência agora, né? Mundial para ir. A COP30. E a COP30. E olha só, para minha surpresa, eu sou metido a saber das coisas, eu acabei de descobrir que o segundo maior poluente é os derivados da moda. Então nós vamos continuar conversando com a Maris. O que o Instituto propõe para as diferentes distribuições sociais e culturais que hoje existem em cada município brasileiro? O Instituto Moda Regenerativa, como eu disse, ele vem muito fundamentado nos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, ODS 4, que trata-se da educação. Como eu disse, é a base de toda a transformação, que seja pessoal, que seja social, individual, comunitária. Então, esse é um dos nossos principais pilares. O Instituto, ele é para cursos, capacitação, graduação, pós-graduação e cursos de extensão. Na verdade, o nosso principal público-alvo são mulheres, porque a maioria das mulheres hoje que trabalham com moda, de modo muito especial com moda, elas mantêm a sua família, elas são provedoras do seu lar. Nós temos também abertura para meninas que já sofreram abusos. Então, a gente está vendo de forma muito especial, não só regenerar a moda, mas regenerar a alma também. Então, o Instituto Moda Regenerativa é um espaço que a gente busca o equilíbrio entre o social, o ambiental, o financeiro, mas o emocional, o psicológico também.
essa saúde mental ela é importante para que esse equilíbrio seja entendido, desenvolvido e seja sustentável. Então, o Instituto Moda Regenerativa, ele tem uma equipe de professores, assim, uau, incríveis. Porque são pessoas que hoje vivem de propósito, são doutores, pós-doutores e uma equipe multidisciplinar. Enquanto um dá uma aula, por exemplo, de upcycle, que é dar uma segunda chance para uma roupa, repaginar uma roupa para vender ela com maior valor agregado. Tem um outro que traz uma aula de cool hunting, que é um professor da Corso Corsari da Itália, que aqui a gente nem tem um professor nessa altura do que a gente tem colocado dentro do Instituto, ainda não, por isso que a gente quer criar essa formação, para poder criar essas pessoas, para poder multiplicar esses conhecimentos. Então, o cool hunting, por exemplo, é um caçador de tendências. Nós queremos trazer em primeira mão profissões. Maravilha, inclusão profissão total. E acima de tudo... Inovação também. Isso, trazer a inovação que vai trazer uma consciência a você que adquiriu esta oportunidade, trabalhando com uma situação que é um cotidiano de cada um. Você colocou muitos aspectos de meninas e mulheres. Eu vou colocar de homens que são costureiros e homens que também fazem moda. Sim. Né? Mas o fundamental que você falou, a palavra sustentabilidade, que nós vamos no segundo bloco falar. Mas eu fiquei maravilhado com a capacidade hoje de você poder ofertar, veja, ao nosso município, quem quiser aprender, veja, sobre como trabalhar a moda de uma maneira completa, desde que você vire um profissional produtor, consumidor e, acima de tudo, né, você saber o que fazer com esses resíduos que podem gerar finança, profissão e, acima de tudo, educação. É isso. Perfeito. Então, nós vamos aqui, daqui a pouco, dar um intervalo e vamos voltar para o segundo bloco, quando nós vamos falar de sustentabilidade e como é que esta Goiânia chegou à ONU. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Esse é o nosso primeiro podcast Prosperando, um tema que vai acrescentar a cada dia a sua vida e fala sobre uma questão de você, de continuidade, de você crescer a cada dia. E para esse primeiro programa, eu trouxe alguém que vai impactar a sua vida. Bispo Flávio Fonseca tem uma capacidade tremenda, fala sobre um tema tremendo. Hoje ele vai falar comigo sobre fé, mas ele fala sobre Apocalipse, um tema que para muitos é complicado, mas ele consegue destrinchar isso de uma maneira tão tremenda. Não perca, assista o nosso programa. Prosperando fala de princípios para crescer e prosperar, não só na vida financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Esse será um programa que vai impactar, vai mudar a sua vida, eu creio nisso. Não perca o nosso programa. E se quiser entrar em contato comigo, veja lá no Instagram, @bpflavio. Deus te abençoe. De volta, vamos agora contar um pouco da história. E ela é de Tapacia, uma goiana. Então nós vamos dar uma tergiversada aqui, que tudo aquilo que você pode sonhar, pode imaginar, você pode construir. Hoje a doutora vai nos explicar como é que uma goiana sai de Tapaci e vai dar palpite na sustentabilidade da ONU. Vai lá, Maris. Na verdade, a ONU me encontrou. Eu sempre falo isso. Maravilha. Mas não foi por acaso, só foi de repente. Eu falo que existe uma diferença muito grande em por acaso e de repente. Eu, por acaso, não fui percebida, porque ao longo da minha trajetória,
Eu sempre tive esse dom de cuidar de pessoas, sempre tive esse dom de reaproveitar materiais da moda. Tempos depois fui fazer um curso de engenharia ambiental. Eu sou da 2ª turma de engenharia ambiental do Brasil. Formei em Palmas. Trabalhei por 16 anos com educação ambiental, fiscalização ambiental. Então, essa paixão pela sustentabilidade, ela sempre foi muito latente e ainda foi reforçada com a questão da minha formação acadêmica da engenharia ambiental na Federal. E trabalhei por 16 anos, como eu disse. Tempos depois, passei por uma separação, mudei de cidade e cheguei em Goiânia. Só que, detalhe, cheguei desempregado em Goiânia. Opa! E agora nós estamos falando que essa moda regenerativa vai possibilitar emprego, profissão e renda. Exatamente. Agora imagina, uma mulher separada, com 3 filhos pequenos, em uma cidade nova, sem apoio familiar, é muito complicado, né? É uma realidade que tem que ser enfrentada com muita inteligência e consciência. E a certeza de que você vai vencer. Maravilha. Que você é capaz. Isso. Essa certeza nunca pode te abandonar. Essa é a mensagem que nós estamos mandando para você que está nos assistindo. Acredite em você, você vai conseguir. E aí o Instituto vai colocar para você a oportunidade que você talvez esteja esperando nesse momento. Acredite em você, que você vai dar conta de chegar aonde você quer. E o Instituto, se eu tivesse o Instituto lá atrás, eu acho que eu teria talhado muita coisa. Mas hoje eu entendo que Deus me preparou, sabe? Me fez passar por todas as dificuldades para eu entender a fundo o que cada um precisa e ter condição de ajudar outras pessoas. É um complexo que se move e o aprendizado é todo dia. E vou dizer só, não erra quem não faz nada. E todos nós humanos aprendemos com os nossos chamados erros ou enganos. E maravilha que você colocou, que agora você tem a maturidade de dizer, olha, este caminho é melhor e mais seguro do que aquele outro, porque ele já foi experimentado. Exatamente. E eu falo que as nossas quedas, os nossos tombos, o cai e levanta, serve para fortalecer a nossa musculatura. Aí a gente tem capacidade de andar mais firme, de caminhar mais firme, de correr mais firme e ainda de puxar um monte de gente com você. E ser capaz de prover a si e aos seus amados. Sim. Isso é fundamental. Ao adquirir esta habilidade relacionada com a moda, ela é imensa, as oportunidades. Por exemplo, hoje, você aprender uma parte de costura, você vai ter capacidade e sustentabilidade para todo lado. E precisa só empenhar-se para que você adquira não só a cultura, mas o ofício. Saiba fazer, ser um profissional que executa a tarefa que são absolutamente necessárias e rotineiras no dia a dia das nossas vidas. Você tem ideia de quantas mãos passaram a sua camisa? Nesse momento, não. Confesso a minha ignorância. Então eu tenho te colocado coisas muito inusitadas. Não só para mim, mas olha só, para quem está nos assistindo. Pois é, eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão nos assistindo devem estar vestidas, né? Espero que sim. Espero que sim. Pelada só no banheiro, tomando banho. Então, ou fazendo amor. Que não tem hora certa, né? Então, você já se perguntou quantas pessoas estão envolvidas nessa roupa que você está vestida nesse momento? Isso pode ser desconsiderado? Isso pode ser descartado num piscar de olhos? Isso tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, porque cada mão que passou essa roupa tem uma história. Tem uma energia, tem uma história, tem um porquê de estar fazendo. E isso tem que ser valorizado. Por exemplo, esse vestido que eu estou hoje é um vestido handmade, é um vestido feito à mão, por uma artesã que não tinha visibilidade, que não conseguia vender suas peças. Então, o que a gente fez dentro do Instituto, eu como embaixadora da moda sustentável? Descobri esse talento, estamos mentorando esses talentos, são vários talentos, né? Estamos orientando sobre o tipo de produção certa para possibilitar a venda, visibilidade e, por que não, sucesso. Tanto é que essa mesma que fez essa roupa que eu estou vestida, ela foi mencionada pelo Léo Dias agora e por vários veículos de comunicação nacional.
porque essas roupas foram parar nos principais palcos do Brasil, por grandes artistas, influenciadores, e teve uma matéria com a Nayara Azevedo, que o Léo Dias falou, Nayara Azevedo homenageia artesanato goiano, usando roupas em carnaval. E eram mulheres que estavam na invisibilidade, desistindo do seu talento e do seu sonho. E nós estamos aqui para dar visibilidade e oportunidade, para que você procure o seu caminho. Que quem já está incluído, está no processo de crescimento, como você bem colocou, aumentar a visibilidade, aumentar a promoção da arte e promover, obviamente, o artista, a pessoa. Porque, dá protagonismo para ele. Isso, porque alguém que trabalha uma peça de roupa, ele é, além de artesão, né? Ele é um cara que imagina aquilo e faz isso com a vontade de criar. Ele cria uma peça que é dele, deixa dele um pedaço no vestido que você está. Ele põe um sentimento, põe uma alma dentro. Sim, a sua criatividade, o seu entendimento de belo. Isso é muito mágico. Isso eu estou falando das artesãs que estão envolvidas nessa peça que eu estou vestindo, mas existem vários exemplos. Por exemplo, essa semana eu viajo para o exterior, vou para a Europa e lá tem um desfile com as roupas que foram desfiladas aqui no Brasil, no Carnaval do ano passado, no Museu do Louvre. Então, é sobre dar visibilidade, sim, é sobre mostrar os nossos talentos, é sobre essa troca de saberes. Então, isso é possível? É possível, porque todas essas pessoas que eu estou falando para vocês, elas moram em Aparecida de Goiânia, elas moram no entorno de Goiânia. São pessoas que foram descobertas, foram mentoradas, e hoje elas estão aí, sabe? Dando asas para sua criatividade, para o seu talento. E estão acreditando, e na real, a vida delas está mudando para algo muito melhor e maior. E a minha história com a ONU é mais ou menos isso. Eu, enquanto engenheira ambiental de formação, mudei para Goiânia, como eu estava contando, desempregada. Perguntei para Deus o que eu poderia fazer. 3 filhos pequenos, desempregada, numa cidade nova. E aí Deus tocou no meu coração de trabalhar com o meu segundo dom. Qual era? Moda. Mas, na verdade, antes de moda, era cuidar de pessoas. Eu sempre fui aquela amiguinha que chega atrasada nas festas, porque enquanto não deixa todo mundo lindo, maravilhoso, não vai se arrumar. Sempre fui assim desde a infância. Então, cuidar de pessoas sempre foi o meu grande dom. E eu associei isso à moda, porque a moda embeleza, a moda eleva a autoestima. E aí comecei a trabalhar com moda. Tive uma confecção, que é a Maria Antonieta, cheguei a fornecer para 32 pontos de multimarca. Parei com a produção, vendi a minha marca, porque eu tinha muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada na altura que eu precisava, na altura que eu sonhava, na altura do que eu gostaria de entregar, para ter o meu carimbo de qualidade, a minha chancela de qualidade. Então, todas essas dores ao longo da minha vida, eu peguei tudo isso e ressignifiquei, coloquei num balaio, e eu chamo isso balaio das oportunidades, foi de onde surgiu o Instituto. Por que hoje eu quero criar um instituto que capacite pessoas? Para que você tenha não só o artista, a mão de obra especializada, a cidadania e exercício, acreditar no porvir e poder exercer os seus direitos e deveres com a sua autonomia, tendo autoestima e sendo você o agente do criador da sua própria história e como você bem colocou, a mão de obra que hoje construiu essa camisa, né? Ela tem que ser valorizada e respeitada. E além disso, você vai ter a sua fonte de sustentabilidade financeira, social, e vai ter o seu meio de locomoção, de interagir, de transacionar, de relacionar entre si e com o mundo, através da sua criação ou através da sua confecção. É isso aí. Beleza. É isso. Então, o que a gente busca é exatamente isso. Trazer qualificação, qualificar essa mão de obra, que seja na costura, no bordado, no tricô, no crochê, no macramê. Claro, ponto fundamental, todas as pessoas que estão inseridas no Instituto Moda Regenerativa passam por um curso de entrada que chama Multiplicadores em Educação Ambiental, que é para nivelar o entendimento de que o que eu extraio da natureza eu tenho que devolver para ela de igual ou melhor qualidade. Entendeu? Agora, você está aí a oportunidade, você vai ser convidada, né? E você
pega as informações, se você estiver interessada, como é que você pode se candidatar e habilitar para ter acesso a esses cursos. E é bem colocado, como ela é embaixadora da ONU para uma sustentabilidade e educar no local onde você mora, é que está toda a transformação. É verdade. Transforme ali e o mundo vai fazer... O agir local para impactar o global. Essa é a nossa filosofia. Sabe aquela pedrinha no oceano que bate e vai... A onda vai se espalhando. Então, se você tiver interesse, você entra em contato, que nós vamos deixar, depois do programa, como é que você pode acessar essa oportunidade, né? Isso aí, entender dessa moda e toda essa situação que no mundo inteiro, eu acredito, será possível realizar. Mas nós vamos focar na nossa realidade, que você disse, local, né? Sim. Aqui, das nossas pessoas que estão procurando ser, de fato, um novo artista, uma nova vida, uma nova profissão. Sim. Vamos dar um intervalo e voltaremos para o terceiro bloco. Olá você que é empreendedor e é empresário. Meu nome é William David, eu sou apresentador do programa Pode Empreender, que é um podcast que foi criado para ajudar você. Para você que quer saber mais sobre esse mundo do empreendedorismo, precisa de ajuda, nos procure nas nossas redes sociais, Alô TV ou no meu Instagram, William David Oficial. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Voltamos aqui para o nosso último bloco e vamos agora cobrar da Mari, afinal de contas, como é que a ONU encontrou e quais foram os desdobramentos que ocorreram na sua vida e para o Instituto e que nós vamos ofertar à nossa sociedade goiana e a quem está nos assistindo. Então, com essa carreira de consultora de imagem, que depois que eu vendi minha confecção, fui trabalhar com isso, comecei com o cantor Cristiano Araújo. Eu tinha que criar uma estrela para o show business
Em função desse meu amor pela moda, por cuidar de pessoas, eu fui convidada pela empresa do Leonardo para encontrar um stylist. Isso há muitos anos atrás era uma profissão nova. Eu falei, quer saber, diante da dificuldade do mercado, eu vou cavar uma oportunidade. Acabei de vender minha confecção por falta de mão de obra qualificada. Amo trabalhar com pessoas, é aqui que eu vou entrar. E comecei a cuidar do cantor Cristiano Araújo, foi um boom, criei uma imagem de sucesso. E por meio do Cristiano vieram vários outros artistas. Trabalho há 18 anos no show business, sou consultora de imagem, especialista em imagem de figura pública, artistas e políticos e profissionais liberais. Então a minha hashtag é Construindo Estrelas, que sai do anonimato e chega ao estrelato. Isso tudo vem dessa bagagem de conhecimento, de querer entender o ser humano e externalizar quem ele é por meio da sua imagem. Só assim eu entendo que uma imagem pode ser de sucesso, quando você está vestido de você mesmo, sabe? Quando tudo isso é muito apegado à sua essência. Por isso eu estou lançando agora, lá em Paris também no Louvre, por meio da ONU, meu livro Vestindo a Alma, que ele fala exatamente disso. Como reconhecer quem é você, identificar seus valores e externalizar isso através de um meio de vida e também de vestimentas. O Vestindo a Alma, ele trata disso. E junto com Vestindo a Alma, no mês de maio, eu trago também um curso, que esse curso é muito importante para quem gosta de moda, sonha em trabalhar com moda, ou é um profissional liberal que entende que ter uma boa imagem pode alavancar o seu negócio, pode fazer o seu negócio crescer, porque é estatístico. 93% primeiro a imagem, depois os conhecimentos, né? Então, no tempo da tecnologia, aí você passa numa velocidade muito grande, então a gente fala o tempo do julgamento, num piscar de olhos, a pessoa fica ou não no conteúdo que você apresenta. E eu trago agora nesse curso que eu vou lançar em maio, dia 15, 12, 13, 14, eu tenho aulas online, e dia 15 começa o curso. E nele eu vou mostrar exatamente isso, o poder da imagem como fator transformador para mudar a sua história profissional. Maravilha, você vai melhorar a autoestima de cada um que escolher seguir esse caminho. Como você tem múltiplos caminhos, não só esse, mas veja, é uma arte e é uma situação onde você tem muita ciência também. A costura e esse vestido, ele é basicamente um artista, mas a composição dele tem muita ciência. Ela tem material. Então essa junção da ciência com a criação, a arte, leva você como artesão ou como profissional, mão de obra capacitada, a ter você como uma pessoa que tem cidadania, tem direitos, tem deveres, tem sonhos, tem alma e vive a plenitude do que você está fazendo. Olha só, vai para Paris, vai para ali, vai para o mundo, mas é aqui no local que você vai acabar existindo e vivendo o seu dia a dia. Entre tapas e beijos, você vai encontrar um caminho para se realizar. Mas eu comecei aqui. Eu comecei local diante de uma dificuldade de ter 3 filhos pequenos e estar desempregada. Sim, é por isso. Então, aí eu sondei meu coração, vi qual que era o meu dom, vi que eu gostava de moda, comecei a estudar, comecei a trabalhar com o cantor Cristiano Araújo. Por meio deles, já vieram outros artistas, mergulhei de cabeça em conhecimento, por isso o Instituto A Base é o Conhecimento. E por meio disso, de trabalhar com figuras públicas e ser uma engenheira ambiental desempregada, fui para Paris, para um Fashion Week, para uma feira em Paris, um desfile em Paris. E no Fashion Week eu sentei em uma mesa, era uma reunião, um restaurante, tinha uma cadeira vazia, sentei nessa cadeira, a única cadeira vazia que tinha no restaurante, ao lado de uma senhora, que me observou enquanto eu conversava com amigas que estavam comigo. E essa mulher nem olhou para minha cara, nem me cumprimentou, nada. E quando eu levantei para ir embora, ela me cercou. Ela falou: Maris, muito prazer, eu sou fulana de tal, sou assessora, sou brasileira, estou aqui há muito tempo. Hoje sou vinculada à educação da França, sou assessora do presidente Emmanuel Macron e você é fruto da minha oração. Eu estava procurando uma brasileira com seu perfil para assumir a sustentabilidade na nossa cadeira da ONU. E foi assim que a ONU me encontrou. É o que eu falo,
Foi por acaso? Não. O acaso Foi é a só mão. de repente. O acaso é a mão do divino. Não, mas não foi por acaso. Eu nem acredito que o acaso acontece. Eu acredito que o de repente acontece. O de repente. Não mais que de repente verão. Durante a minha trajetória de vida inteira, eu me preparei para estar aqui. Só que Deus já tinha escrito, o divino já tinha escrito. Ele me preparou com as dificuldades, ele me preparou com todos os caminhos que eu trilhei. Quando eu conversei ao lado dessa mulher, ela parou o que ela estava fazendo, o que ela me disse, e começou a ouvir a minha história. Agora eu falo, eu tenho padrinho? Não, eu não tenho. Eu tenho uma vida de quedas e levantar, fortalecimento de musculatura. Durante a minha vida inteira, eu estava sendo preparada para estar onde eu estou hoje. E estamos convidando você para fazer o caminho que você escolher. Engenheira ambiental desempregada, com 3 filhos pequenos para poder tratar, sustentar, começou a trabalhar uma paixão, migrou por toda essa trajetória para chegar na ONU. E foi dessa forma. Eu acredito que cada um que esteja assistindo, que também tem esse dom, que acredita no seu potencial e que não desiste diante das dificuldades, pode mudar a sua história. E também fazer o processo de educação para que nós possamos lidar com o resultado dos resíduos da moda, né, de uma maneira própria e capaz de modificar a cultura no mundo inteiro, não só no nosso local, porque no nosso local ela vai atuar, vai mudar, e você vai sonhar e vai se realizar. Mas eu só estou ocupando hoje essa cadeira de honra, que é a cadeira de embaixadora da sustentabilidade para a Agenda 2030 da ONU, porque eu me preparei ao longo do caminho. Eu estudava o tempo todo. Eu sou do tipo que senta, 2 horinhas que eu tenho de intervalo, eu sento na minha mesa, eu preencho 10 cadernos por ano. Então eu estou nos meus livros, o Vestindo a Alma e o Cadeira de Honra, que inclusive eu dei um nome para um livro. Ou seja, 90% de suor, 10% de talento. Tem que suar. Tem que suar. Para poder chegar. Tem que suar, é movimentar. A gente não pode parar e principalmente tem que acreditar que é capaz. Eu nunca duvidei da minha capacidade. Eu sempre tive consciência das minhas dificuldades, mas eu nunca duvidei da minha capacidade. E agora está colocando a oportunidade para que você manifeste a sua capacidade, tomando conhecimento, fazendo o curso, se programando para se educar, se atualizar e, no caso, crescer em direção àquilo que você escolher relacionado com a moda, que tem arte, ciência e muito mais coisas que a gente possa imaginar. Sim, sem contar que além do selo do Instituto, no certificado de conclusão de curso, a gente ainda tem selo internacional. E a gente ainda faz intercâmbio de saberes. Então, os melhores alunos aqui, eles terão estágios lá. Então, nós temos isso, ainda temos um certificado com selo internacional para essas formações. Maravilha, então veja só, eu sou Vida e a Gestão de Cidadania. E aqui está um case, né, um caso, uma singularidade, em que você que está nos assistindo, se tiver interesse, entre em contato e vamos então aplaudir e vamos consolidar o Instituto, né, como uma realidade do dia a dia das pessoas que estão interessadas na moda e os seus derivativos. Tá certo? Tá certo, perfeito. A sua colocação foi perfeita. E veja só, estamos aqui com ela bem colocou, isso é uma agenda da Organização Mundial, né, da ONU, né, das Nações Unidas, e você imagina que nós estamos aqui conversando e dando direções que possam ser executadas em todo pedaço do planeta, porque você, de um modo ou do outro, você vai se vestir, vai se calçar, vai usar um chapéu, vai ter uma echarpe ou vai se fantasiar. Então vamos dar um intervalo e voltaremos para as considerações finais. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução,
Governo Federal. Nessa semana você não pode perder. Vamos ter uma palavra tremenda de um empreendedor, pastor Tiago Souza, uma máquina, um avião, você precisa ouvi-lo. Você precisa ouvi-lo. E eu gostaria que você não perdesse. Também vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Maldição. Existe maldição? Você vai ficar sabendo no programa dessa segunda-feira. Você é nosso convidado, não perca este programa Prosperando, vai fazer a diferença e com certeza pode ser uma virada de chave que você tanto tem buscado. E agora eu vou pedir para a Mari, se as pessoas estão interessadas, como é que elas vão acessar tudo isso que nós estamos aqui ofertando? É muita coisa. É curso de bordado, de costura, de curranta, tem muitos nomes que as pessoas nem sabem ainda, porque a gente de trazer inovação global para o local, né? De curranta, de upcycle, de customização, de fotografia, de modelo, de consultoria de imagem, de personal stylist. Nós temos aí um leque de 18 cursos, tudo voltado para a imagem e para a moda, e de modo muito especial a moda sustentável. Meu Instagram é Maris, bem brasileirinho com I, Maris Tavares, com 2 S no final. Pode deixar uma mensagem no direct, todo o meu time está ali. Tem o do Instituto, que é modaregenerativa.org. Lá também você pode entrar em contato. A partir de agosto, todo o nosso centro de ensino estará disponível. Nós estamos agora na parte contratual de toda essa seleção de professores, que eu estou tendo um critério muito grande, porque eu quero pessoas fora da curva em termos de capacitados, de bons professores, para poder treinar esse nosso time do coração. As vagas, somente 20% das vagas são destinadas para pessoas que não vêm de inscrições de públicas, porque o nosso objetivo é qualificar e capacitar mulheres, meninas e jovens de regiões de periferia. Os 20% são para pessoas que vão pagar, e caro, por esse curso. Então, essa grande fatia do bolo, ela é gratuita, só que ela precisa de ter uma manifestação de interesse. Então, por isso eu estou deixando aqui embaixo vai ter os contatos. Vocês podem entrar para poder garantir a sua vaga, e lá nós faremos todo esse contato com você para poder costurar e reservar essa vaga. Para os mais que têm interesse nesses mesmos cursos, a gente pode estar passando os valores deles, essa fatia dos 20% que não se encaixa nesse nosso público-alvo. Maravilha. Então, você, se tiver, acessa aí, vai estar lá no nosso Instagram, né, no Instagram da Maris, e no nosso Eu Sou Vida, como você pode acessar e, obviamente, se candidatar e ser o agente modificador que nós estamos ofertando para você. Agosto está logo aí, e daqui em diante você vai fazer sucesso aonde você está morando e modificar a sua realidade. Pelo menos uma coisa eu vou ter certeza: ao fazer a sua própria vestimenta, você vai colocar mais beleza na sua alma. Então nós vamos continuar aqui, pedindo para você contar o seguinte: por que a ONU decidiu fazer como é que a ONU, de uma hora para outra, resolveu entrar nessa dança da sustentabilidade e da renovação? Mas, na verdade, isso é um assunto global, né? E todos os assuntos que são de conotação global, urgente, que é o caso da sustentabilidade, é de interesse, né? Por isso entrou dentro da Agenda 2030 ONU. Inclusive, a gente está acelerando esses ODS, né? O ODS 13, que tem a ver com a mudança climática.
E a moda tem uma contribuição muito grande para essas mudanças climáticas, porque a moda é um agente poluidor, como eu disse, o segundo maior agente poluidor do planeta. Então, todos os esforços da ONU estão nessa direção, né, pelo ODS 13 da Agenda 2030. E aí a gente vem com o ODS 4, que é o da educação, para poder gerar essa conscientização, para minimizar a poluição, para degradar menos, para impactar menos e para gerar menos mudança climática. Viu que é um 360? E aí é o seguinte, né? Nós estamos investindo na saúde, porque veja isso tudo, quando você vira para saúde, educação, informação e profissão. Isso é fantástico, porque isso vai mudar, sem dúvida nenhuma, o cenário pessoal e da sociedade de uma maneira geral. E a oferta foi feita, ela disse, para quem está, como a gente cita hoje, na periferia, né? Quem está, vamos dizer, procurando oportunidade para mudar de fato, atingir essas mudanças, elas ocorrem também porque você tem que buscar a sua mudança. A gestão de cidadania aí, ó, é você existir com direitos e deveres e você ser o agente da sua vida. Então, saúde, educação, profissão, cultura e transformação, agora nós vamos chegar a um lugar em que você e nós, como sociedade, vamos crescer e vamos nos amar mais intensamente. Vamos interagir um com o outro com mais respeito e crença e esperança que nós fazemos o futuro acontecer. Então vamos para o intervalo e para as considerações finais. Hoje aqui na Alô TV nós recebemos o Miro Ribeiro, que é o patrão do CTG Saudade dos Pampas, numa entrevista muito bacana, muito cultural, aprendi muita coisa e domingo agora, dia 16, tem um almoço lá no CTG, não é isso, Miro? É isso mesmo, Dória. E ele me contou tudo aqui na entrevista. Você gostou da entrevista? Excelente, excelente. Vamos acompanhar para vocês poderem saber tudo sobre essa cultura gaúcha. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Voltamos agora para as considerações finais, deixando à vontade, Maris, o que você gostaria de dizer para quem está tendo a oportunidade e a alegria de nos assistir. O que eu tenho a dizer é tão simples, é só acreditar que você é capaz de transformar, porque o homem, o ser humano, ele é aquilo que ele quer ser. Então acredite em você. Isso, essa é maravilhosa. Então, a consideração final é convidar você que tem a oportunidade de nos assistir, de realmente acreditar que você, querendo, vai mudar. Não só vai mudar, como vai conseguir chegar àquilo que você escolher. Logicamente, não vai cair do céu. Vai ser necessário uma disciplina, vai ser necessário que você faça um trabalho de conhecimento, dedique suas horas para você se aprimorar e, de fato, se transformar num profissional capaz de não só executar todas essas conversas que nós tivemos aqui, mas, acima de tudo, existir. Ter uma vida em que você é senhor dela e exercendo seus direitos e deveres e melhorando, óbvio, a sua qualidade de vida com saúde, educação, trabalho e crença no futuro. É isso aí e nós vamos então encerrar e ver até o nosso próximo programa. Um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo.
Música